Bom, vamos pensar que com as inovações tecnológicas que nós temos hoje, uma notícia, principalmente uma notícia falsa, ela se propaga em segundos. Então, num pleito eleitoral, no ano eleitoral, a gente imagina que uma notícia falsa, principalmente, ela chega na mão de um eleitor e pode influenciar esse eleitor no seu voto. Então, imagine que a gente pode escolher de forma equivocada uma pessoa que vai nos representar pelos próximos 4 anos. Olha o estrago que isso pode causar na sociedade. A gente pega uma notícia que a gente recebe num grupo de WhatsApp, que a gente lê numa rede social, uma notícia falsa, sabidamente falsa, que foi produzida propositalmente por alguém, para que a gente acredite nessa notícia e de alguma forma a gente pode mudar o nosso voto, escolher uma pessoa com base nessa notícia que vai nos representar pelos próximos 4 anos e equivocadamente faz uma escolha com base nessa notícia. O estrago é gigantesco e, portanto, nós precisamos, não apenas no ano eleitoral, mas principalmente no ano eleitoral, estar muito atento ao uso malicioso desse tipo de informação. Bem, doutor, no ano de 2020, né, nas eleições municipais principalmente, o TSE lançou o programa de enfrentamento à desinformação com foco, né, nas eleições. E qual foi a importância dessa medida em todo o processo eleitoral? Foi essencial, tanto que esse programa, que foi um programa focado nas eleições de 2020, se tornou um programa permanente. O Tribunal Superior Eleitoral e outros tribunais do país têm programas permanentes para combater as fake news no contexto eleitoral. É importante a gente deixar claro que não dá para entender e para acreditar que um tribunal ou que só o poder judiciário vai conseguir fiscalizar e coibir a questão das fake news. É um problema e é uma questão multidisciplinar que precisa envolver a imprensa, precisa envolver o Ministério Público e precisa envolver a sociedade civil. Nós, eleitores, precisamos de alguma forma nos envolver nessa situação. Portanto, por mais que as iniciativas do Poder Judiciário sejam e são extremamente positivas, e essa do TSE de 2020, por exemplo, ela procurou mostrar a credibilidade do sistema eleitoral, porque discutia-se e se discute hoje, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas, se elas são seguras ou não são seguras, essa discussão precisa continuar. Mas a questão das fake news também precisam ser discutidas não apenas em ano eleitoral. É uma discussão constante, é uma discussão que ela precisa envolver a educação do eleitor, mas volto a dizer, não dá para a gente depositar todas as nossas fichas e todas as nossas esperanças num ator da sociedade apenas. É uma discussão multidisciplinar e ela precisa ser constante. Bem, doutor Augusto, dentro de um processo democrático, né, é normal as pessoas debaterem seus campos, né, de visão nas redes sociais, mas é importante também não extrapolar, né, o limite, pois a gente acaba até observando mesmo muitas agressões verbais e até ameaças. Importante ter esse respeito dentro desse limite democrático. É mais do que importante, é essencial, né? Vamos lá, ninguém aqui está pedindo que o debate político, o debate ideológico, ele seja feito com palavras doces, com calmaria, tudo bem, assim, é importante que a discussão política, a discussão ideológica no ano eleitoral, ela seja até uma discussão dura. Ninguém aqui está propondo um mundo impossível de existir. A gente está vivendo um momento polarizado politicamente, o que é completamente diferente dessa polarização passar por um discurso de ódio, um discurso que envolva ameaça, envolva até agressões físicas. Isso jamais numa democracia pode acontecer. É importantíssimo que a sociedade se manifeste, participe ativamente da política, tenha posicionamentos, defendendo candidato A, candidato B, partido político A ou partido político B. A participação do cidadão na política é o que faz o Congresso Nacional, por exemplo, ser representado pelaquilo que a gente quer que seja representado, não importa o lado. Você pode votar em quem você quiser, defender quem você quiser. Faça essa defesa. Se posicione, se manifeste, mas se posicione com ideias, com propostas, com políticas públicas, jamais com agressões, com ofensas. Este tipo de política, esse tipo de posicionamento público é o que a gente não quer. E a gente viu muito isso acontecer em 2018, e eu espero, como cidadão, que a gente não veja de novo acontecer em 2022. Nós conversamos com o advogado criminalista, doutor Augusto de Arruda Botelho, que é advogado, né, criminalista, e nos falando aí sobre as questões hoje, né, bem evidentes e relacionadas às fake news.